Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão de Oração nesse dia, que Deus possa estar te abençoando com a palavra de hoje, se abençoando também você nas suas orações. E quando a gente fala, da conexão de oração, isso fala de conexão com Deus, da gente ter uma intimidade com Deus, da gente estar alinhado com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então isso é muito importante, essa conexão, porque afinal de contas, Deus nos criou. E se Deus nos criou, Ele nos criou para que a gente tenha comunhão com Ele. Não apenas por um acaso, não, mas para diariamente a gente poder estar junto com Deus, ok? Vamos orar então para a gente começar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos que estamos na Tua presença. Te louvamos por esse dia, te louvamos por nossas vidas, pelos nossos familiares, e pedimos, Pai, a Tua bênção sobre todos nós, Pai. E, Senhor, que aquilo que nós estamos precisando colocar diante do Senhor, que hoje, Pai, seja o dia de fazermos isso, Pai, de buscarmos a Tua presença na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu escolhi aqui um texto para a gente estar conversando. Eu gosto muito de falar sobre os personagens da Bíblia. E eu peguei aqui 3 personagens que estão na mesma história, assim, no mesmo momento. E aqui fala também do poder da oração. Como que é importante a gente orar, fazer a oração correta, buscar a pessoa certa no momento correto mesmo, para que a gente possa ter uma resposta de Deus. Esse texto que eu vou estar lendo para vocês, ele está em 2 Reis, capítulo 19. Nesse texto tem 3 personagens. Tem o rei Ezequias, que era o rei de Israel, tem o profeta Isaías, que era o profeta de Deus, e tem Senaqueribe, que era o rei da Síria. 3 pessoas com 3 objetivos diferentes. E olha que interessante que cada uma vai fazer, né? Então vamos só para a gente entender a história aqui, para contextualizar, o que acontecia. O rei Senaqueribe, ele cercou Jerusalém, ele tinha mais de 185 mil soldados, mais cavalos, tudo, armas de guerra, tudo, e ele fez um cerco em volta de Jerusalém. Cortou a água, não entrava mais água, não entrava mais comida, não entrava nada. Ou seja, ou o povo se rendia a ele, ou ia morrer de fome e de sede. E além disso, o que ele fazia então, esse rei Senaqueribe? Ele mandava os atalaias dele, as pessoas que falavam por ele, eles chegavam próximo ao muro ali de Jerusalém e eles ficavam falando mal de Deus. Eles falavam, o Deus de vocês não vai fazer nada, não adianta correr atrás de Deus, Ele não vai fazer nada, Deus vai simplesmente abandonar vocês, porque olha, todos os outros reinos que eu já invadi, não teve Deus que me resistisse, eu acabei com todos eles. E sabe, muitas vezes nós nos vemos nessa situação também. Às vezes você está passando por um problema difícil, uma dificuldade tremenda ali, sendo uma questão de saúde, às vezes uma questão financeira, às vezes é uma questão familiar também, não importa, qual seja a situação. E muitas vezes você se vê desse jeito, achando que Deus não vai conseguir fazer nada por você. Você está tentando humanamente e não consegue. E o diabo, às vezes usa pessoas para falar, olha, desiste de Deus, não vai dar certo. Se conforme e pronto. Mas olha só o que acontece, Então ele faz isso, ele está ali em volta dizendo para as pessoas, não tem jeito para vocês. Ou vocês se entregam e vão ser escravos, ou vão morrer. Olha que situação difícil, para esse povo. Então esse é o rei da Síria, que estava ali para invadir. Agora vamos ver o outro rei, o rei que é o rei Ezequias, que era o rei de Jerusalém, era o rei que estava ali, o rei de Israel. O que ele faz? Humanamente ele não tinha o que fazer. Não tinha como, ele estava cercado. O exército do inimigo era muito maior, não tinha como entrar em batalha. Então, ele como rei, ele tinha que tomar uma decisão. Ou deixar todo o povo morrer, ou se entregar. Mas só que ele faz uma atitude diferente. E é essa atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Quando você está passando por um problema, uma dificuldade, nós temos que fazer exatamente aquilo que esse rei fez. O que ele faz? Ele vai até o profeta Isaías. E aqui tem uma lição tremenda. Você está passando por uma dificuldade, um problema? Vá ao teu pastor, busque a ajuda do teu líder para que ele possa orar com você. Isso é muito importante na nossa vida, porque você vai estar indo atrás da tua cobertura, daquele que cuida de você. E o que estava acontecendo? Ezequias era o rei, ele era o responsável por aquele país, por aquelas pessoas. E ele viu a situação que ele estava. Ele vai para Isaías.
que é a terceira pessoa. Isaías é o profeta. Isso é importante, né? Então você está passando por dificuldade, um problema, não tenha medo, não tenha vergonha. Vá para o teu profeta, né? Vá para o teu pastor, para o teu líder, para que ele possa te ajudar, para ele te dar direção, para ele orar junto com você. E olha só o que acontece. Quando ele vai até o profeta libera uma palavra. Isso é tão bom, se você ainda não experimentou isso, eu vou te dar essa dica. Olha, teve vezes eu não está bem, está passando mal, com algum problema, eu vou até meu pastor, até meu líder e falo, chego lá e abro meu coração para ele. Falo, olha, eu estou assim, está acontecendo isso, e falo, por favor, ora por mim. E aí ele ora, libera a palavra, é tão gostoso, é tão bom. E eu tenho feito isso também, às vezes pessoas que eu sou líder deles, eles vêm com dificuldade, com um problema, que na cabeça deles, né, às vezes que você está passando pelo problema, às vezes você não consegue entender, você não vê saída, mas você leva para outra pessoa, né? E essa pessoa vai orar por você e o Espírito Santo vai agir. E o que vai acontecer? Vai liberar a palavra, vai orar por você, vai te abençoar. E você entra para receber uma oração dessa, você entra como uma vítima, como quem está passando apertado, apurado, com diversos problemas, mas você sai fortalecido. Por quê? Porque o teu líder orou com você, ele te deu uma palavra, ele liberou uma palavra. Isso não tem preço. Isso é excelente, é muito bom para nós. Quando você leva o teu problema diante de Deus, Deus dá a palavra. E você vai ver como que vai ser muito bom para você. Mas olha só como é que acontece. Ele vai até Isaías, aí Isaías libera a palavra. Está lá no versículo 32. Ele fala assim, olha. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, aquele que estava falando mal de Deus. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde ele vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha que palavra linda, que palavra legal, né? O que acontece? Ele liberou a palavra, ele fez uma oração. E nessa oração, o que ele está falando aqui? A aliança que ele tinha com Deus. E aqui vem outra coisa muito importante. Você precisa ter uma aliança com Deus. É uma aliança eterna, a aliança que a gente faz com Deus, né? Quando você entrega a tua vida para Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vem morar na tua vida e você entra em aliança com Deus. E além dessa aliança importantíssima com Deus, outra aliança importante é você estar aliançado com a tua igreja. Você está debaixo da proteção da tua igreja, que aí vão estar orando por você também. Isso faz toda a diferença, né? Mas eu quero dar uma paradinha agora aqui para a gente fazer uma oração. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando hoje, qual que é a dificuldade, o que você precisa de oração. Mas eu quero que você agora, enquanto eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando você. E você está lembrando daquilo que você precisa orar, daquilo que você tem que colocar diante de Deus. E agora nós vamos orar. Não sei quantos mil soldados que Senaqueribe tem em volta tentando te matar ou tentando te escravizar. Mas nós vamos orar agora, para Deus estar trazendo cura sobre a tua vida, trazendo paz ao teu coração. E como eu falei aqui, procura o teu pastor, procura o teu líder, para que você possa receber uma palavra dele. Mas eu quero já deixar uma palavra sobre a tua vida também. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, Deus, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando agora nessa vida que está me ouvindo, que está me assistindo, Pai. Senhor, eu não sei qual é o problema, mas o Senhor sabe exatamente o que é, Pai. E essa pessoa sabe exatamente também, Deus, porque ela colocou isso diante do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja trazendo direção a ela, Pai, para o que fazer, Deus, como fazer, Pai. Se é uma questão de doença, uma enfermidade, Pai, que o Senhor esteja operando agora, Pai, um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja qual for a situação, que o Senhor, Pai, traga luz sobre a vida do Teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas vamos continuar, né? Vamos ver mais um pouquinho o que acontece aqui.
Então o profeta Isaías libera essa palavra. E quando ele libera essa palavra, né, para Ezequias, então Ezequias vai e fala para o povo, ele fica feliz da vida. Deus falou com eles. E olha só o que acontece. No versículo 35 ao 37, aqui a gente vê o cumprimento da palavra. Olha o que acontece. Então, naquela mesma noite, gente, não demorou nada, foi naquele dia mesmo, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Pensa bem, hein? Um anjo foi lá e fez tudo isso. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. E retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrode, que era o deus dele, Adrameleque, Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Os filhos dele mataram ele. E fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Ador, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o que aconteceu com esse homem que ficava amaldiçoando Deus. Então, meu irmão, meu querido, nunca faça isso. Agradeça a Deus, louve a Deus, que Deus vai te abençoar. Olha o que aconteceu com esse homem, que ele foi contra Deus. Né? Os próprios filhos dele mataram ele, e outro assumiu o lugar dele. Então assim, né, para a gente concluir, né, que nós estamos falando aqui hoje, sobre esses três personagens. Primeira coisa assim, que eu quero falar para você, né? Então, está passando por problema, dificuldade? Busque a tua liderança. Busque o teu pastor, busque o teu líder de discipulado, aquele que está acima de você, que ele ora, que ele zela pela tua vida. Busca a direção dele, para ele te ajudar. Se ele não souber te ajudar, vocês vão orar junto. Se ele não tiver uma palavra, vocês vão orar junto e Deus, com certeza, vai trazer direção para você. Outra coisa, né? Quando você não consegue fazer, quando não tem solução natural para o problema, a palavra de Deus traz direção. Quantas vezes que eu já experimentei isso na minha vida? Eu estar passando por uma dificuldade ou alguma questão que eu preciso resolver um problema e eu não consigo. Aí eu coloco diante de Deus e Deus me dá a direção. Que coisa maravilhosa, né? Deus traz a direção sobre nossas vidas. Então eu vou te falar uma coisa, se você está passando por uma enfermidade, né, está passando... Ore, né? Busque a ajuda da tua liderança, né? Vá para a igreja, procure na igreja, faça a tua parte também, busque ajuda médica. Você está fazendo tratamento médico? Continue fazendo, não vai abandonar o tratamento médico, mas fica firme, continue fazendo, que Deus usa a medicina também. Então, além de você orar, né, tá coberto pela tua liderança, você vai estar recebendo ajuda médica também, né? Faça a tua parte. E com certeza Deus vai estar fazendo a dele. Talvez você fale assim, mas Deus não sarou eu ainda. Calma, tem tempo para tudo. Às vezes Deus está ensinando você a você ter paciência, a você aprender isso com Deus. Né? Às vezes é um negócio que você está fazendo também, não saiu ainda, continue orando. Você teve direção, é de Deus, continue firme, que Deus vai te ajudar, né? Vai conseguir fazer até o final. Então, qualquer necessidade que seja, né, faça igual o rei Ezequias, busque ajuda da tua liderança espiritual. Ele vai te ajudar, né? Os teus pastores, eles vão estar ajudando você nisso. E eu tenho visto aqui na igreja muitas e muitas pessoas falando, né, daquilo que Deus tem feito, milagres que têm acontecido realmente, que não tem explicação humana, mas que Deus fez. Então, como que Deus age na vida da gente quando a gente busca a direção e Ele prontamente vai nos ajudar. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido, mas é o tempo de Deus que vai fazer isso acontecer. Eu tenho experimentado isso na minha vida e tem sido uma bênção aprender o tempo de Deus para resolver as situações, os problemas que eu tenho vivido na minha vida. Então é isso que eu queria te deixar nesse dia, para que você continue firme. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, não tenha vergonha, busque a tua liderança. Como o rei fez, ele foi ao profeta, que era a liderança espiritual dele. E você pode ter certeza, Deus vai agir na tua vida. Amém? Quero orar contigo mais uma vez, para a gente encerrar esse momento, para que Deus te abençoe tremendamente e que Deus seja presente na tua vida. Amém? Vamos lá então, curva tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido,
Obrigado, Pai, por esses momentos que estamos aqui, Deus, falando da Tua palavra, falando dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção, a Tua direção sobre a vida dessas pessoas que estão me assistindo nesse momento. Seja, Pai, com cada um delas. Seja, Senhor Deus, que elas possam buscar Sua liderança, Pai. Possam receber o milagre, receber aquilo que estão precisando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe.